Queridos alunos, a gente está continuando a primeira aula, né, de introdução, desculpa, a segunda aula de introdução à ciência. E a gente tinha parado aqui na queda do Império Romano, né, em que os bárbaros invadem a Europa e, basicamente, né, todo o Império Romano, que era um império com cidades, né, urbanas importantes dominando vastas áreas, as cidades são abandonadas. A população provavelmente decresce e se torna rural e ignorante. Todos aqueles centros de conhecimento, de organização, vão embora. Só que, como que o conhecimento dos gregos e dos romanos sobreviveu na Europa, né? Afinal, se você for para qualquer cidade, né, você não vê, por exemplo, os francos eram povos germânicos, né? Os anglos e saxões eram povos germânicos, né? Os visigodos, a maioria deles eram povos germânicos. Eles rezavam para Odin, ou Wodan, né? De um olho só. E veja como que era o culto de Odin. O culto de Odin seria, imagina, né? Vocês vão lá no Wednesday, em inglês, quarta-feira, Wednesday, de Wodan, de Odin, o jeito anglo-saxão de falar Odin. Então seria no culto da quarta-feira, né? E aí vocês iam falar, nossa, o sacerdote estava inspirado, né? Por quê? Porque no auge do culto eles enforcaram um homem em cima de uma fogueira. E quando que o homem estava se mexendo em cima da fogueira, o sacerdote pegou uma lança e gritou: dedico essa vida a Odin, lançou a lança e trespassou o coração. E o prisioneiro morre pingando sangue na fogueira, né? E no meio do barulhinho, né? Todo mundo se sente realizado, né? Nossa, o sacerdote estava inspirado hoje, você viu? Nossa, não, gostei. Ou seja, né? A gente, né, a gente reza para na Inglaterra, as pessoas rezam para Odin desse jeito, né? Os francos, né, em Paris, eles têm uma catedral de Notre Dame. Catedral de Notre Dame, né? O cristianismo domina toda a Europa. A Cantuária, né, o arcebispo da Cantuária, a figura principal da igreja anglicana, né? Os anglo-saxões, os francos, os visigodos, todo mundo deixaram de orar para Odin. Na verdade, eles começaram a orar para o Cristo, né? Como assim, né? O que aconteceu, né? E veja, o que aconteceu foi que com a queda do Império Romano, os bárbaros chegaram e falaram, eles não se viam como destruidores da civilização, eles se viam como os novos donos do Império Romano, né? Eles, inclusive, é que nem quando alguém compra um restaurante e põe sob nova direção, né? E eles queriam ser romanos. Na verdade, muitos dos bárbaros, eles serviam as legiões romanas como auxiliares, eles viram o império. E quando eles invadiam o império, eles invadiam para substituir a chefia, mas continuar com o império. E eles tomavam várias providências. Uma das providências que eles tomavam é adotar a religião cristã. Então, os bárbaros se viam como herdeiros da civilização ocidental. E o conhecimento foi todo preservado nas igrejas. E as igrejas, elas, uma coisa que aconteceu, se você olha a diocese, se você olha a roupa de um padre católico, se você olha a roupa de um juiz, a toga do juiz, você olha a toga que vocês vão usar na formatura, vocês usam roupas, a gente usa roupas que eram paletó e gravata do Império Romano. Então o sacerdote se veste com as roupas do Império Romano, né? Vocês vão botar uma toga como um juiz ou um advogado se vestia no Império Romano. Então, Roma sobrevive na igreja. E o conhecimento é copiado
pelos monges, porque os monges e as freiras, eles, na verdade, é um modelo que começa na Irlanda, né? Os irlandeses eles eram um povo bem rural e o cristianismo chegou lá sem o benefício do império, né? Os foram convertidos, o Saint Patrick, né? O São Patrício, e ele chega na Irlanda e converte a elite de uma sociedade nômade, roubadores de gado. Né? Isso aí que eles se dedicavam. Uma parte das histórias deles são de roubar o gado um do outro reino. E tem, quem adota a religião é a primeira nobreza e depois ela percola para a população. E, frequentemente, eles doavam terras para a igreja e se estabelecia os filhos da nobreza, né, como abades ou como ah, né, ah, freiras, né, e a madre superior eram membros da nobreza. E aí eles recrutavam pessoas da população, mas na Irlanda, frequentemente você não tinha um mosteiro e um convento de freiras, você tinha hospital, né, que eram as freiras e os frades, que inclusive se casavam, né, isso foi posteriormente é que foi proibido o casamento de sacerdotes e monges, né, então eles frequentemente se casavam e tinham filhos, mas eles trabalhavam replicando conhecimento e copiando livros. E os mosteiros eram o equivalente a universidades, bibliotecas, hospitais, né? Inclusive tinha os monges hospitaleiros que recebiam as pessoas no caminho da Terra Santa e serviam como hospedagem, né? Serviam para fazer cerveja, porque o conhecimento era preservado nesses lugares. Então, eles faziam queijo, eles faziam licor, eles faziam geleias, eles faziam um monte de coisa. Esse conhecimento era preservado nos... Então, no fundo, boa parte do conhecimento que sobreviveu no Ocidente, né, foi graças ao trabalho dos monges e freiras que copiavam livros, né? Então, e por que o cristianismo se tornou a religião do império? Porque para os bárbaros, se tornar romano significava adotar o cristianismo. Por isso que a gente não reza hoje em dia para Odin ou Thor, né, os deuses, né, que deveria ter acontecido isso, porque veja, né, em inglês você fala Monday, é segunda, né, dia da lua. Depois Tuesday, dia de Ti, que usa uma saia de pele de lobo e carrega um machado na mão. A outra mão não existe. Foi devorada pelo lobo Fenris, né? Depois, quarta-feira é dia de Odin, do Molho Sol, né? O deus principal. Depois, é, Thursday é dia do Thor. Friday é dia de Frida, a deusa da beleza e da fertilidade. Depois você tem Saturday, né, que é dia de Saturno, ou seja, isso aí provavelmente dos romanos, e depois Sunday, dia do Sol. Então, no fundo, né, a gente deveria, pelo menos os ingleses deveriam ter continuado a rezar para os antigos deuses, mas não. Fizeram questão de adotar o cristianismo porque o cristianismo significava ser romano. E os romanos, eles não crucificaram Jesus. Por que, por que os romanos, por que o cristianismo foi associado com os romanos? Bom, a religião, o cristianismo, ela era uma seita, né, uma vertente do judaísmo, né? Só que com a diáspora, né, os judeus viviam em revolta contra o Império Romano e eventualmente, para punir eles, os romanos tiram vários judeus, né, tribos que estavam em revolta, espalham pelo Império Romano. Isso aí ocorre uma diáspora. E várias cidades, né, em todo o Oriente Médio e Roma e assim por diante, tem judeus que foram levados pelos romanos. Houve um desterro, né? E aí o que acontece? As comunidades, quando chega as notícias de Cristo, de que o Messias voltou, essas comunidades são o que os discípulos vão atrás para converter. E, na verdade, provavelmente teria morrido aí, né?
de uma religião, uma vertente do judaísmo, né? Se não fosse pelo fato de que Paulo, que nem era um dos discípulos, é o 13º discípulo, né? Ele sofre uma conversão. Ele, no começo, perseguia o cristianismo, né? Ele era judeu e perseguia o cristianismo, né? Mas ele sofre uma conversão, né? Então, na estrada, ele escuta uma voz que diz: Paulo, por que me persegues, né? E aí ele adota o nome de Paulo e ele se torna um dos principais divulgadores do cristianismo. E ele tem uma grande sacada. Cristianismo, Cristo veio, não foi só para os judeus. Cristo veio para todo mundo. E aí ele começa a, pela primeira vez, né? Começa a converter pessoas que não eram judeus. Isso aí foi um ponto muito importante, porque para ser judeu você tem que fazer várias coisas, né? Inclusive, né, circuncisão, né? Então isso aí dificultava muito você sair recrutando pessoas fora do círculo do judaísmo. Só que a sacada de Paulo de que Cristo veio para todo mundo é muito importante, porque a partir desse momento o cristianismo passou a ser pregado para todos, e particularmente os escravos. E veja, 80% da população do Império Romano era escravo. E eles tinham que ser humildes, mas os humildes herdarão a terra. É, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por uma agulha. Então, esse tipo, se alguém te dá um tapa no rosto, você vira a sua face. Isso, né? Os humildes herdarão a terra, né? É, os últimos serão os primeiros. Isso era muito fértil para... os escravos eram solo fértil, todo mundo, né? Se converteu. Porque aí o que acontece? Se a maioria dos escravos começaram a praticar o cristianismo, quem cuida dos seus filhos é um escravo. Quem educa os seus filhos é um escravo. Quem escreve a carta dos seus filhos é um escravo. Né? O que aconteceu? A próxima geração de romanos foi ficando cada vez mais familiar com os conceitos do cristianismo. Então, quando Constantino tenta se tornar imperador e consegue, no ano de 312, uma massa muito grande do império, principalmente dos escravos, praticavam o cristianismo. E perseguir o cristianismo era uma coisa que já não era mais, não fazia mais sentido. Porque quanto mais eles perseguiam, mais mártires eles produziam, mais pessoas se convertiam. Então era o triunfo dos humildes, né? Então, o imperador romano, ele tem um sonho em que ele tem uma visão. E nessa visão, ele aparece uma cruz e fala: sobre esse símbolo vencerás. E aí ele adota. E os soldados dele pintam uma cruz no escudo e ganham. Eles vencem, eles conquistam o Império Romano. Então, a partir desse momento, ele legaliza o cristianismo. Porque ele acredita que Cristo ajudou ele. Enquanto que ele nunca se converteu, a não ser na hora da morte, né? Porque a maior parte da classe dominante não praticava o cristianismo. Quem praticava era os 80, 90% da população, né? A maioria dos quais eram escravos, né? Então ele não se converteu oficialmente, né? Mas, né, sabe a história do chefe, né? Se o chefe pratica o cristianismo e protege o cristianismo, se você adota o cristianismo, você ganha pontos com o chefe, né? Então, pelo ano de 380, o imperador Teodósios pôde fazer o cristianismo ser a religião oficial do império. Então, quando ocorre a queda do Império Romano, com as invasões dos bárbaros, né, 451 e assim por diante, né, o Império Romano pratica o cristianismo, os bárbaros sabiam que o Império Romano pratica o cristianismo, e quando eles conquistam o Império Romano, porções do Império Romano, para ficar bem com, né, a elite com quem os filhos e as filhas dele vão se casar, para consolidar o poder deles e assim por diante, eles adotaram o cristianismo, era mais fácil. E veja, quem, quem escrevia e sabia ler eram os monges e os padres. Então,
quem mantinha os livros, quem sabia quem estava pagando imposto, quem não estava pagando imposto, era a igreja. Então, se você queria juízes, advogados, pessoas cuidando das finanças do seu reino, é bom você estar de bem da fita com a igreja. Então, e dentro da igreja eles sabem fazer conta, eles sabem contabilidade, eles sabem um monte de coisa. Então, ficar bem com a igreja se tornou uma coisa que fazia sentido. Então, principalmente a elite se convertia. E aí, né, depois que a elite se converte, se você quer babar o ovo do chefe, o que, que você faz? Adota a mesma religião que ele. Então, o que, que acontecia? Os, né, sempre tinha um ou outro, né, vocês assistiram, né? O Último Reino tem Alfred de Bembalg. Esse aí continuou praticando o paganismo, né? Mas a maioria adotava o cristianismo, né? Era mais fácil. E na época de Carlos o Magno, né, a época da cruz e a espada, o Carlos Magno, né, era descendente de Carlos Martel, que tinha derrotado, né, o califado Umayyad, né, que era árabe, né, tinham derrotado os árabes, impedido a invasão deles da França. E aí o reino da França se solidifica e Carlos o Magno espalha, né, se torna o imperador do Santo Império Romano, que era um monte de principados. E aí a influência dele é super forte, porque ele ativamente convertia os, os bárbaros que ainda praticavam o paganismo, né, então pagões, ele convertia na ponta da espada. E a igreja ele fundava em todo lugar. E isso aí acompanhava os monges, os padres, as freiras, e as pessoas que sabiam ler e escrever e que podiam ajudar a manter, né, a estrutura administrativa do império, né? E muitas pessoas, por exemplo, Alfredo o Grande, né, que conseguiu isso, né, segurar a invasão viking na Inglaterra e depois unir todos os reinos ingleses num único reino, né? E eles usavam a igreja como um braço administrativo da coroa, né? Então, a cruz e a espada, né? A espada para conquistar os bárbaros e a cruz para dominar eles, né? E trazer eles para dentro do mundo civilizado, né? Então, a estrutura que ele montou, a gente considera que isso aí foi o fim, né? Depois de 300, 400 anos, foi o fim da Era das Trevas, né? Porque aí você começa a ter, né? Você tem as crônicas escritas pelos monges, você começa a ter uma ideia mais precisa do que estava acontecendo. E você tem um retorno à continuidade. Então, lembrando que o Império Bizantino não passou por isso. Então, o Império Romano sobreviveu no Império Bizantino, só que eles foram ficando meio ossificados, né? Tanto que a arte do Império Bizantino, enquanto que bonita, ela não chegava aos pés da arte das estátuas e assim por diante no Império Romano. E, eventualmente, o Império Bizantino é destruído pela invasão dos turcos, né? Que aí se torna uma região que pratica o islamismo, né? Bom, um, muitas as pessoas pensam que o cristianismo é uma religião derivada do judaísmo. Isso é verdade, mas em parte. Porque como o cristianismo era uma religião que iniciou dentro do Império Romano. Tanto que Cristo, quando ele fala, né, quando as pessoas falam, a gente tem que pagar imposto, ele fala, o que que tem nessa moeda aí? Eles olham e falam, é a cara de César. Aí eles falam, dá a César o que é de César, dá a Cristo o que é de Cristo. Quer dizer, dá a Deus o que é de Deus. Então, essa frase é uma frase que só faz sentido se você pensar de que as moedas tinham Césares na face, porque a Judéia era uma província romana. Cristo foi crucificado, todo mundo era crucificado. Quem errava era crucificado, porque crucificação era uma maneira de punir as pessoas no Império Romano, tanto que Constantino proíbe a crucificação depois que ele assume o cristianismo, ele legaliza o cristianismo no Império Romano, né? Ou seja, né, até aquele momento, ou seja, 300 anos depois de Cristo, eles ainda estavam crucificando as pessoas, que era o jeito que eles puniam. Então, Cristo é uma religião que surgiu dentro do Império Romano e que as primeiras pessoas que passaram tinham treinamento nos clássicos.
Então, várias ideias, por exemplo, o conceito de eidos, a essência, né? Você tem um mundo sensível e um mundo espiritual, que é o essencialismo platônico, essa dualidade entre o bem e o mal, Deus sendo o bem e o demônio, o diabo sendo o mal. Aristóteles, as ideias de Aristóteles sobre Deus e o raciocínio ontológico de Deus, né? Que funciona mais ou menos assim: imagine o bem. Agora imagine um bem imenso. Agora imagine um bem infinito. Esse bem infinito é Deus. Então, se você consegue imaginar um bem infinito, você prova a existência de Deus. Para mim, isso não convence muita coisa, né? Mas tudo bem, né? Era um raciocínio muito poderoso de provar matematicamente a existência de Deus, né? Então, Deus seria um ser perfeito acima de tudo. Então, tem um mundo é, sublunar, né? Que seria o mundo aqui da Terra. Depois seria o mundo supralunar, né? Acima da Lua, né? Que seria a esfera celestial, onde reina Deus e os seus anjos, né? Então, o mundo celestial seria perfeito, porque é o mundo das ideias e do espírito. Então, da essência, do eidos é o espírito, a ideia, né? Então, você tem uma realidade incorpórea. Todos esses conceitos, na verdade, não são do judaísmo. Eles são da filosofia grega, né? E os padres, os freiras, os monges eram treinados em retórica, gramática e lógica para pregar a palavra de Deus. E eles acreditavam na grande escala da natureza com Deus, o seu supremo arquiteto. Então, essa aí às vezes era uma corrente, às vezes era uma escada, né? Por isso que as pessoas falam, o elo perdido, né? Vem dessa ideia medieval que surgiu com os gregos e romanos e foi preservada na igreja, né? Tem algumas pessoas que falam, vão além, dizem que, por exemplo, a cruz, que na forma mais antiga tinha um círculo, isso aí representa, ah, era um símbolo usado para os deuses solares, né? Então, tinha muitos cultos que surgiram no Oriente Médio, e de Osíris, a lenda de Íris, né, de Osíris, a lenda de vários deuses, né? Inclusive o Deus Sol, e todos eles têm uma cruz com um círculo que separa, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, seriam as 4 estações. E todos esses deuses, eles têm 12 apóstolos, porque são os 12 meses do ano, né? E eles, né, eles todos morrem e ressuscitam ao terceiro dia. Todos esses deuses do Oriente Médio, né? Por quê? Porque no inverno, por volta do dia 24, você tem o solstício, né? De, você tem um solstício do inverno em que os dias vão ficando cada vez mais tranquilos, cada vez mais compridos. Aí tem 3 dias ali que você não nota muita diferença. Depois os dias começam a ficar mais curtos. Então é como se o sol estivesse descendo no, na noite eterna, mas aí depois ele muda de ideia e volta. Esse período de uns 3 dias e que demora para você perceber que, na verdade, os dias voltaram a ficar mais compridos. Então, Deus foi crucificado numa cruz, que é o símbolo das 4 estações, e ressuscita ao terceiro dia. Então, deuses que foram enforcados ou pendurados numa árvore, receberam uma lança do lado, são comuns no Oriente Médio. Então, talvez o que aconteceu foi que o cristianismo adotou uma religião ou elementos de uma religião comum e mais antigas do que o Império Romano, mas que eram comuns no Império Romano. Então, Jesus, né, inclusive alguns questionam a sua existência, né? Falam que na verdade é um culto inteiramente romano, de um deus sol que foi misturado, né, com uma lenda hebraica, mas a maior parte dos elementos, por exemplo, 12 discípulos, né, isso do terceiro dia, isso aí são elementos de histórias comuns naquela região do Egito, do Líbano e assim por diante. Então, é, é, mas que
o cristianismo foi moldado pelo Império Romano, pela cultura grego-romana, pelo helenismo, e que boa parte das estruturas de como pensar e fazer as coisas, inclusive de se dividir, né, um, as unidades de área por dioceses, né, que são presentes até hoje na Igreja Católica, né, tudo isso aí, né, o Império Romano deixou uma marca muito forte no cristianismo, né. Claro que do outro lado do Mediterrâneo, os árabes, a partir do ano 600, eles, né, seguindo, né, Maomé tem as visões deles, ele escreve um livro, né, ele não sabia escrever, mas escrevem para ele, né, e essas ideias dele viram uma, né, inspiram um grupo cada vez maior de nômades árabes que saem conquistando boa parte do mundo. Então aqui nesse mapa vocês percebem que o islamismo foi da Espanha, né, que hoje em dia não é mais islâmica, mas foi boa parte do norte da África, desceu Quênia com os comerciantes árabes, né, até quase chegar em Madagascar e cobriu áreas que hoje seriam na Rússia, né? Então, por isso que o Quirguistão, o Turcomenistão e assim por diante são todos praticantes do islamismo, né? Cobriu, né? Toda a região da Grécia, os Balcãs, isso, aquilo, os turcos conquistaram, trouxeram para o Islã, né? Por isso que é, na Guerra Civil, os sérvios estavam matando os, né, é, o pessoal de origem, né? Estavam fazendo limpeza étnica na Bósnia, porque eles estavam matando pessoas da religião islâmica, ou seja, eslavos que foram convertidos ao islamismo, né? E boa parte da Índia foi conquistada né, foi um reino islã, né, que foi conquistado, né? E os comerciantes árabes e sobrevive, né? O Paquistão e Bangladesh tem a religião islâmica, né? Originalmente era hindu, praticar o hinduísmo, né? E depois, toda essa região aqui da Indonésia, Malásia, assim por diante, pratica o islamismo porque foram conquistadas, né? Então, depois eles espalharam por uma região imensa, talvez a área total maior do que a do Império Romano, né? E eles são herdeiros também do Império Romano, né? Então, as ideias e as coisas sobreviveram também do outro lado do Mediterrâneo, né? Eventualmente eles conquistam o Bizâncio, né? E os turcos, e os livros e tudo são preservados, né? Então, e eles tiveram uma área, uma época dourada, assim, por volta de 800, 900, até o ano de 1200. A maior parte das pessoas mais sábias do mundo eram encontradas dentro do mundo islâmico, né? Então, a gente tem um físico árabe, Ibn al-Haytham. Ele usou um método científico para obter resultados no seu livro de ótica, né? Então, em 1021. Então, ou seja, 600 anos antes de Newton, né? É, ele fazia experimentos, né? Então, ele fazia observações, experimentos e argumentos racionais para apoiar sua teoria de intromissão da luz, da visão, em que os raios da luz são emitidos de objetos em vez dos olhos. Então, se acreditava no período antigo que o olho via as coisas porque ele emitia raios de luz e depois recebia eles de volta, né? Que é uma ideia interessante, né? Mas não é assim que acontece. Ele não, ele sacou que, na verdade, a luz do sol bate nos objetos e vai para o nosso olho, né? Ele fez experimentos para isso, né? Então aqui a gente tem, ó, Al-Andalúzia, né? Era, né, Al-Andalus. É o nome da Península Ibérica quando ele foi governada pelos árabes. Então, esse centro, Córdoba, Granada, Sevilha, né? Eram os centros de conhecimento. Os melhores médicos eram encontrados lá. Então, é, na ciência, os árabes fizeram progresso na matemática, também eles avançaram muito na astronomia e na química, que eles chamavam de alquimia. Então, por isso que a gente fala de alquimia e usa a palavra química, né? Na medicina, um médico Avicena, ele foi o primeiro a vacinar as pessoas contra a varíola. O único problema é de que ele pegava a casquinha de varíola, né? Deixava no sol para matar e atenuar, e depois colocava. Então, de vez em quando, a pessoa morria, porque era com o próprio vírus da varíola, em vez de ser um outro vírus, né?
A gente, posteriormente, Lister, ele fez a vacinação com o vírus da varicela, que é uma doença muito menos poderosa do que a varíola, mas raramente mata as pessoas, mas é quase idêntico, porque, na verdade, o vírus da varíola sofreu uma mutação. É uma doença que dava nas vacas e ocasionalmente pegava nas pessoas, mas que sofreu mutação e se tornou muito perigosa para os humanos, né? É, e Avicena, ele também criou um método científico, né? Que ele falava como você testar para ver qual que é a causa de uma doença, né? Ele fazia experimentos. Ele diagnosticou várias coisas, como a varíola, o sarampo, e descobriu a natureza contagiosa da tuberculose, né? Então, os melhores médicos nesse período medieval estavam no mundo árabe, né? E o acesso fácil para os europeus era através da Espanha, que era Al-Andalus, né? Nas artes, você tem, né, os árabes, eles pegaram muita coisa dos persas, né? Também eram descendentes do helenismo, né? O imperador, o Alexandre o Grande, conquistou até a fronteira lá da Índia. Então, a Pérsia tem raízes helênicas, né? E e Bizâncio, né, que eles conquistaram. E Bizâncio era o quê? Era o que sobrou do Império Romano Oriental, né? Na matemática, eles inventaram zero. E eles pegaram os números, que eram os números hindus, né? Um, dois, três, quatro até o 9, originou-se na Índia, e eles inventaram o número zero, que é nosso método. Eles inventaram, ó, normalmente palavras que começam com al, são árabes, né? Então, álgebra. E eles fizeram avanços na geometria, eles criaram alfândegas, eles comiam alforrô. Então, tem um monte de nomes que são de origem árabe, né? E também tinha a literatura deles, né? Inclusive, até hoje, a gente conta histórias da Mil e Uma Noites, que é de origem árabe. E quem aprecia poesia gosta da poesia de Omar Khayyam, do Rubaiyat. Então, os árabes foram importantes. Por quê? Porque os livros sobreviveram no, nos mosteiros, mas também sobreviveram entre os árabes, né? E as cruzadas são importantes porque muita gente do norte da Europa, né, por exemplo, Ricardo, Coração de Leão, né, eles tiveram fortes contatos com os árabes, inclusive eles respeitavam os árabes e aprenderam um monte de coisa com os árabes. E estabeleceram o reino do Líbano, o reino da Palestina, né, que conquistaram e eram reinos que praticavam o cristianismo, né? Por isso que, né, os árabes do Líbano, em sua maioria, eram praticantes do cristianismo, mas depois, né, da fundação do Estado de Israel, encheu de palestinos. Isso daí a, né, a população mudou, né? Pois houve um influxo de palestinos que praticavam o islamismo, né? Mas o Líbano praticava o cristianismo por causa dessa história das cruzadas, né? E lá eles também, né, adquiriram um gosto pelo açúcar, pimenta e assim por diante, né? Então isso aí, né, o comércio entre a Europa e a Turquia e toda essa região aí da Palestina aumentou muito. Eles começaram um gosto pelo açúcar e o algodão, né? É, e todos esses contatos culturais entre a Europa e o Oriente, porque o pessoal ia, servia, né, é, como templários, né, a nobreza ia lá e servia como templários, como monges hospitaleiros, como monges é, da Santa Ordem Germânica e assim por diante. Então, eles iam, serviam e voltavam para casa contando maravilhas, né? E trazendo ideias, né? Então, teve um efeito estimulante, né? Deu uma renascença, né, no Ocidente. E provavelmente a Renascença teria acontecido antes, se não fosse pelo fato da grande peste chegar e matar um terço, a metade da população. Então, em 1340 e poucos, a peste negra começou a vir da Ásia, e durante esse período, assim, de 40 até 60, mata metade, um terço, né? A gente não sabe exatamente quantos, mas teve cidades inteiras que perderam boa parte da sua população. Então, a peste negra atrasou em 100 anos a chegada da Renascença. Só que lá pelo ano de 1500, quando você olhava na Europa,
tem universidades para todo quanto é lado, né? Glasgow, 1451, Cambridge, 1315, Oxford foi fundada, a gente não sabe exatamente quando, mas foi antes do século XII, né? Foi no século XII, né? Ela é mais antiga do que Cambridge. Inclusive, tem uma disputa de barcos que rola por quase 800 anos entre Cambridge e Oxford, né? Todo ano eles fazem uma corrida, né? Então, os alunos de Oxford e os alunos de Cambridge fazem uma corrida, né? Lisboa, 1290, né? Roma, 1303, né? A Universidade de Pisa, 1343, Reggio, 1210, né? Na França também, Poitiers, 1413. Paris é tão antiga quanto Oxford, é do século XII. Então, todas essas universidades que surgiram, né? Nápoles, a Universidade de 1224. Essas universidades, elas retratam uma coisa que está acontecendo. A população que era rural, né? As cidades eram importantes no Império Romano, mas durante a época medieval, as cidades eram pequenas, né? Só que elas foram crescendo de tamanho conforme o comércio e reis estabeleciam seu comando por áreas cada vez maiores e traziam a paz. E com essa paz vinha a prosperidade, e as cidades cresciam e eram habitadas, pois eram burgos, eram habitadas por burgueses. E os burgueses, eles, na verdade, faziam uma classe que fugia das três classes lá do feudalismo, né? Que você tem o camponês, você tem a nobreza e você tem a igreja. E, na verdade, os burgueses, eles eram uma classe de artesãos, de pessoas que tinham conhecimento e mexiam com as mãos. Isso é muito importante, porque no Império Romano, nos gregos, quem mexia com as mãos eram os escravos. Na, nas cidades, você tinha uma classe média, que não era nobreza, não era igreja, mas não era camponês, não era peão. E eles sabiam trabalhar com ouro, eles sabiam trabalhar com prata, eles sabiam trabalhar com bronze, eles sabiam fazer cerâmica, eles sabiam trabalhar com couro. Então, são os artesãos que moram na cidade, são burgueses, e começam a pedir espaço na estrutura de poder. Não só isso, só que eles apreciam conhecimento. Porque conhecer, né, se você sabe ler e escrever, você consegue manter os seus, os seus o seu registro das suas vendas, você consegue se lembrar de para quem se emprestou dinheiro, quem te deve dinheiro, e assim por diante. Então, é, aprender a ler e escrever é uma coisa que foge de dentro da igreja e começa a se espalhar dentro dessa classe média crescente, né? E a demanda, né, por livros e assim por diante, eventualmente resultam na capacidade de você produzir livros em larga escala, porque tinha demanda. Então, né, a prensa de Gutenberg, né, ele, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, porque tinha demanda para você aprender a escrever, e o livro que todo mundo queria ter em casa era a Bíblia. E essa explosão, né, de uma classe que quer livros e ler, fez com que, né, surgissem universidades, porque se você era um burguês bem estabelecido, você mandava seus filhos para estudar, e aí, com os reinos se tornando sólidos, você tem, né, pessoas que trabalhavam para o rei, e não necessariamente eram nobreza, né? E eles eram burgueses, né, que sabiam ler, escrever e estudavam para ser advogado, juiz, né? Ou para entrar dentro da igreja, né? Mas, de repente, e os reis usavam a burguesia para fazer pressão em cima dos nobres, porque os nobres, eles achavam que o rei era só o primeiro entre pares, né? E os reis tinham um poder absoluto, e eles usavam a burguesia para poder coibir a nobreza, né? Então, né, você tem uma explosão de uma classe que lia e escrevia, né? E trocava ideias, e você tem uma explosão de conhecimento de livros, né? Que eventualmente leva ao desenvolvimento da prensa. Então, né, por volta do ano de 1400 a 1500, você tem uma quebra de paradigmas, né? Então, na Renascença. Então, aqui é uma visão que mostra um pouquinho quando acontece quando você tem uma quebra de paradigma, você vai além né,
uma quebra de conceito. Então, você tem um missionário da era da razão, que chegou num ponto onde o céu e a terra se encontram, e enxerga o mecanismo que faz as estrelas e os planetas girarem nos céus, né? Então, usando a mente, você consegue ter o poder de perceber as leis que regem a natureza, né? Então, você tem uma explosão de conhecimento que vai além do que os gregos sabiam, né? E uma pessoa muito importante nisso, como vocês veem lá no texto, é o Francis Bacon, né? De que escreve sobre, para você escolher entre várias ideias, o ideal é você fazer experimentos, assim você pode refutar as ideias que estão erradas e permanece uma ideia que explica como as coisas são, né? Então, a gente chega no momento, né? Então, Francis Bacon e Galileu Galilei, né? Galileu Galilei é tido como uma pessoa que começou realmente, seguindo as ideias do Francis Bacon, começou a tentar ver se, por exemplo, Copérnico estava certo no modelo heliocêntrico dele, ou será de que realmente era um modelo em que a Terra é geocêntrica, né? De Ptolomeu, né? Então ele usa observações com telescópio para poder escolher entre esses modelos, né? Mas a gente tem que entrar na era de Descartes, isso aí vai ficar para a próxima aula, né? Que vai ser o bloco 3, porque esses blocos estão sendo cumpridos, né? Então deixa eu me despedir de vocês, né? Interromper a gravação. Tchau!